Olá, amigos, tudo bem com vocês? Convido vocês agora para o primeiro vídeo de uma série que nós vamos fazer relacionada com a evolução do trabalho no Brasil. Pois é, a gente já fez, dentro de sociologia, evidentemente, alguns vídeos relacionados com trabalho e sociedade. A gente já abordou o trabalho nas comunidades tribais, na Antiguidade Clássica, na Idade Média, e agora a gente está iniciando, nesse momento aqui, uma série relacionada com a evolução do trabalho no Brasil. Tá? Eu sugiro que vocês assistam até o final do vídeo, porque o assunto é um assunto muito cobrado no Enem, é muito cobrado nos vestibulares, e nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o trabalho indígena e o trabalho escravo no Brasil. Tá? Começando aí com o trabalho do indígena no Brasil. Tá? Então é importante, antes de mais nada, que a gente procure derrubar alguns mitos relacionados com a população indígena no Brasil. Quando se fala em indígena no Brasil, né, quando se fala no índio, a gente tem algumas ideias assim que eu diria que são meio estereotipadas, né? Padronizadas. A gente imagina que a população indígena que vivia no Brasil, ela era toda uniforme, né? Os indígenas eram todos iguais, né? Não havia diferença entre eles. Então, virou assim uma coisa meio... virou um estereótipo, né? Por isso a gente disse uma visão estereotipada. Mas a coisa não era bem assim. Em primeiro lugar, a própria denominação indígena foi uma denominação imposta pelo europeu, né? A gente já sabe dessa história, né? Foi um equívoco, né, cometido pelos espanhóis quando chegaram na América, achavam que tinham chegado nas Índias e chamaram os habitantes, do continente americano de índios, que era como eles também chamavam as populações que viviam nas chamadas Índias Orientais. Tá? Só que, na época em que os europeus chegaram aqui na América, particularmente no caso do Brasil, né, a gente pode colocar assim, já que a gente está falando do trabalho no Brasil, o Brasil era povoado aí por quê? Por cerca de 3 milhões e meio até 5 milhões, né, de indígenas, né, vamos usar essa expressão. Tá? Só que, na realidade, eles tinham uma cultura assemelhada em certos aspectos, inclusive no trabalho, a gente vai colocar aqui, mas havia muita diversidade cultural entre eles. Nós tínhamos aqui dois troncos linguísticos principais, o tupi, né, e o macro-G, só que daí, né, foram surgindo outras línguas, né, e a diversificação cultural entre a população nativa do Brasil, ela foi se ampliando, né? Ela era muito grande. Tá? Hoje, por exemplo, a gente, se falar em línguas indígenas no Brasil, a gente pode falar, né, na ticuna, kaiowá, caingangue, né, chavante, yanomami. Tá? Então, assim, existem diferenças culturais entre os chamados povos indígenas que habitavam o Brasil, existiam e existem até hoje. Tá? Então a gente não pode ter uma ideia assim padronizada, né? O ideal não seria nem chamar de índio, seria de chamar de povo ticuna, povo kaiowá, povo yanomami. Esse seria o certo, né? Seria a denominação correta. Mas até o próprio índio, né? O próprio indígena acabou, né? O próprio nativo acabou aceitando por pressões naturalmente coloniais, culturais, acabou aceitando ser chamado de indígena. Tá? Então, assim, como que a gente pode falar, né, sobre o trabalho do indígena, né, no Brasil? Tá? Essas populações, elas tinham, evidentemente, um padrão, né, de trabalho. Tá? Elas tinham uma relação com o trabalho que era uma relação muito relacionada com as outras atividades que eles exerciam naturalmente. O trabalho não era visto como uma coisa estanque, uma coisa alienada, né? Como a gente tem hoje em dia nas sociedades modernas,
nas sociedades contemporâneas. Não era nenhum sacrifício, né? Era algo tão normal quanto as atividades religiosas, as atividades recreativas. Tá? E uma coisa interessante é que eles não dedicavam muito tempo, né, do seu dia ao trabalho. Isso é um aspecto assim antropológico bastante interessante. Normalmente essas populações indígenas do Brasil sempre dedicaram em média 3 a 4 horas por dia, né, ao trabalho, né, eu digo ao trabalho relacionado com as atividades necessárias à sua sobrevivência, a agricultura, a coleta, a caça, a pesca, né? E assim, tinha uma relação com o tempo, uma relação que não era aquela relação do tempo linear, né? Uma hora para começar a trabalhar, uma hora para acabar o trabalho. Né? A gente diz que eles tinham administravam, né? O tempo de uma forma circular. Né? Quer dizer, algo que o trabalho era algo que não tinha hora para começar, nem tinha hora para acabar. Né? Não era como a gente, né, trabalha hoje em dia, tantos dias por semana, hora para começar, hora para encerrar. Isso é um aspecto bastante interessante. E assim, embora preferissem dedicar a maior parte do tempo a outras atividades que não o trabalho propriamente dito, eles conseguiram sempre uma altíssima produtividade. Né? Por quê? Porque sempre tiveram, né, uma relação muito íntima com a natureza, uma relação harmônica, então sempre souberam onde estava a caça, né, onde tinham assim os frutos, assim, onde obter, né, os meios necessários à sua sobrevivência. Tá? Alguns antropólogos falam sobre essas atividades, principalmente a atividade agrícola, né? Sempre praticaram a agricultura em pequena escala, evidentemente. Né? Alguns falam, por exemplo, nas chamadas terras de cultivo, né? Nas chamadas ilhas naturais de recursos, onde geralmente eles obtinham os produtos extrativos, né? O fruto, aquilo que eles colhiam, né? A atividade da coleta propriamente dita. Falam nos campos de florestas, tá? Nas trilhas. Eles costumavam, às vezes, se deslocar, às vezes por, né, distâncias longas, e aí eles iam obtendo, né, os meios necessários à sua sobrevivência. E também nos chamados campos antigos. Não é? Os campos antigos eram assim, áreas de cultivo, né, plantações que eles mantinham, né, em locais onde eles decidiam se estabelecer por mais tempo. Tá? Então isso comprova que realmente a atividade, né, do trabalho ela era muito rica. Tá? A gente vê uma coisa também interessante, que havia assim uma separação, vamos colocar assim, né, do trabalho dentro dessas populações indígenas do Brasil, muito relacionada com a questão do sexo e da idade. Né? Por exemplo, havia as atividades, os trabalhos que eram dos homens, como a caça, né, a coleta, a pesca. Né? Os homens também se dedicavam à defesa, né, dos seus, da sua comunidade. As crianças geralmente os meninos iam nessas atividades para aprenderem desde cedo. As mulheres, por exemplo, né, se dedicavam a cuidar da roça, né, da agricultura, da lavoura. Então havia essa separação, né, considerando a questão da idade e do sexo. E sempre lembrando que as crianças participavam disso. Isso é bem interessante, né? É uma questão realmente cultural. Tá? Em relação ao trabalho do escravo aqui no Brasil, tá? Do africano escravizado, a gente também tem uma visão meio padronizada, né, daquele escravo unicamente da senzala, o escravo que trabalhava, vamos colocar assim, nos canaviais, né, considerando aí o ciclo da cana-de-açúcar. Mas a verdade é que os milhares de escravos que foram trazidos para cá, né, para o Brasil, né, o tráfico foi muito violento, muito agressivo, eles desempenharam várias funções, né? Mas a principal evidente era do chamado escravo de campo, aquele que trabalhava nas plantações. Tá?
esse é o tipo de escravo assim que a gente mais vê, né, presente, por exemplo, nos livros didáticos. Mas a gente tinha também o escravo de aluguel, né, que era um escravo em que o dono dele usava para alugar, conforme o próprio nome diz, para outros senhores que porventura estivesse, né, precisando de mão de obra. Tá? O escravo de ganho era um outro tipo de escravo, né? Era aquele escravo que era usado para outras atividades que não as atividades da lavoura mesmo, as atividades agrícolas. Né? Por exemplo, era aquele escravo que ia para as feiras vender produtos que eram cultivados dentro dos grandes latifúndios, porque não se cultivava só, né? A gente fala em monocultura, mas a produção era diversificada, então era comum, né, senhores de escravos colocarem os escravos para venderem esses produtos nas feiras. Muitas vezes os escravos ficavam com uma parte, né, daquilo que era vendido. A gente fala também no escravo doméstico, né, que todo mundo também sabe, né, aqueles que trabalhavam dentro da casa grande, desempenhando funções domésticas. Então, assim, não havia unicamente a figura do escravo de campo. Evidentemente, esse era assim, o mais importante, né, que tinha um peso maior em termos de sustentação do grande latifúndio. Tá? Mas, assim, só para concluir, a gente quer colocar o seguinte para vocês. Tanto o indígena quanto o escravo, eles foram vítimas de violência. Tá? Fala-se muito na escravidão do africano, né? E pouco se fala na escravidão do indígena. O indígena ele foi escravizado. Os portugueses eles utilizaram inicialmente a mão de obra, né? A escravização do indígena. Tiveram uma relação, a princípio, teoricamente não escravista, né? Que eles pagavam aos indígenas para extrair o pau-brasil, por exemplo, durante o período da pré-colonização do Brasil, né, era o chamado escambo. Né, os indígenas recebiam objetos aí, né, como forma de pagamento, mas chegou um tempo que isso, né, não deu a demanda, né, necessária, né, quando se iniciou a atividade agrícola no Brasil, não foi resolvida com o indígena, e aí eles optaram pela escravidão do africano. Né, existe muito equívoco em relação a isso aí. Fala-se que eles optaram pela escravidão do africano porque o indígena não aceitava a escravidão, o africano sim. Isso é uma aberração, né, histórica, absurda. O indígena nunca aceitou a escravidão, ele foi escravizado. Né? Nós tivemos no Brasil as chamadas bandeiras de apresamento, bandeirantes que iam no meio da mata aprisionar indígenas para escravizá-los, para trabalhar também em latifúndios, trabalhar na pecuária. Tá? Então, não é verdade isso. O escravo, o africano escravizado também nunca aceitou isso. Tanto o indígena quanto o escravo lutaram contra a escravidão. Então, a verdade é que as duas primeiras formas de trabalho no Brasil, tanto a do indígena como a do africano, elas foram submetidas à escravidão. Ambas foram submetidas, mas houve uma resistência o tempo todo. Tá? Os africanos lutaram contra a escravidão, né, durante todo o tempo, jamais foram passivos. Tá? A prova maior disso são, né, os chamados quilombos, que eram comunidades de escravos que fugiam, né, e lutavam, formavam comunidades como o Quilombo dos Palmares, que teve mais de 20 mil habitantes. A gente teve também o quilombo lá de Campo Grande, lá em Minas Gerais, que teve para mais de 10 mil habitantes aí. Eles lutaram e resistiram bravamente. Não foi só através do movimento, né, quilombola, não. Tá? Haviam outras formas de resistência. Muitas vezes eles se negavam a trabalhar, né, alguns, né, definhavam. Né, era o chamado banzo, né, foi o nome que se deu aquele abandono, aquela tristeza profunda que tomava conta do o escravo que se negava a comer, se negava a trabalhar. Enfim, eles lutaram. Nós tivemos movimentos importantes, né, de escravos contra a escravidão. Nunca houve aceitação disso. A mesma coisa se deu também com os indígenas. Tá? Nós tivemos aqui alguns exemplos de guerras promovidas pelos indígenas contra a escravidão, como foi a Confederação dos Tamoios,
A Guerra dos Aimorés é um outro exemplo que a gente pode citar. A Guerra dos Potiguaras, tá? Isso é coisa ainda muito pouco estudada na história do Brasil, tá ok? Então foram essas as duas primeiras formas de trabalho que nós tivemos no Brasil, tá? Ambas submetidas a o regime agressivo e violento de escravidão que todos nós já conhecemos, tá? Então é isso aí, gente. Eu deixo um grande beijo para vocês, tá? E brevemente a gente retorna com o segundo vídeo da série sobre a evolução do trabalho no Brasil, tá ok? Beijos para todos vocês. Tchau, tchau.